Bom dia, Sani. Como está a sua quarta-feira? Vamos nos organizando, vamos nos chegando aqui para começar a nossa hora da saúde. Vamos lá. E aí, Sani? Abençoada, que bom. Tá frio aí em Alagoas? Tá calor? Aqui tá frio. Tá frio ainda, hein? O frio voltou. Esperar um pouquinho para dar tempo de chamar todo mundo. Razoável, sei. Vamos começando aqui, né? Vamos começando a nossa hora da saúde de hoje. Deixa eu baixar o som aqui. Para nós já começarmos, vamos falar hoje sobre as crenças limitantes, o quanto elas prejudicam a nossa saúde financeira. Bom dia, Pati Balaios. Vamos começar aqui com o quanto elas atrapalham a nossa saúde financeira, o quanto elas prejudicam o nosso crescimento. Bom dia, Luzia. Tudo bom com vocês? Então já vamos entrando aqui no nosso assunto, falar sobre crenças. O que são essas crenças limitantes? Eu trouxe até o exemplo aqui na foto de fundo do elefante que está acorrentado. Eu já vou começar contando essa história do elefante porque ela mostra muito bem o que são as nossas crenças limitantes. Quando o circo podia ter animais, uma criança foi ao circo com o pai e viu um elefante acorrentado a uma estaca pequenininha, menor que o menino, num cantinho do circo. E aí ele questionou o seu pai: por que o elefante está ali preso àquela corrente, sendo que ele pode facilmente retirar aquela estaca e fugir do circo, né? E aí o pai do menino falou que é porque ele já era domesticado, porque ele já estava ensinado a ficar ali comportadinho. Mas o dono do circo ouviu o menino perguntando para o pai e respondeu. Falou que não. O que aconteceu com o elefante? O elefante estava naquele circo desde o seu nascimento. Bom dia, Pati. Desde o seu nascimento. Então, logo que ele nasceu, o dono do circo já acorrentou uma pata daquele elefante bebê em uma estaca no cantinho do circo. E quando ele era pequenininho, realmente ele não tinha forças suficientes para conseguir se soltar daquela estaca. Ele tentou, mas não conseguiu. A corrente prendia ele ali naquele cantinho. E assim, o elefante cresceu preso àquela corrente, preso àquela estaca. Enquanto ele era pequeno, algumas vezes ele tentava, mas nunca conseguia. Então chegou uma hora que ele desistiu de tentar e aceitou a sua condição de viver preso àquela corrente, preso àquela pequena estaca. E assim ele levou a vida toda. Ele cresceu não sabendo que ele poderia soltar aquela estaca, que ele poderia tentar novamente.
porque ele já havia tentado e não tinha conseguido. Essas são as nossas crenças limitantes, coisas que estão na nossa cabeça porque um dia nós tentamos e não conseguimos, ou porque nós vimos alguém tentar e a pessoa não conseguiu e nós acreditamos que também não vamos conseguir, consequentemente eu já não vou tentar. Essa história do elefante acorrentado, ela exemplifica muito bem o que é uma crença limitante. Daquele tamanho, aquele elefante enorme, forte, preso a uma corrente, a uma estaca pequenininha. Porque dentro da cabeça dele, ele acha que não vai conseguir, porque um dia ele já tentou, mas ele não entende a força dele, ele não entende que ele cresceu, que ele não é mais um filhote pequenininho e fraco. Bom dia, preciosa! E aí, com essa história muito bonita sobre o elefante, nós entramos aqui no nosso assunto. O que significa crença limitante? São como verdades absolutas que usamos em algum momento ao longo da nossa vida. No decorrer de nossas vidas, recebemos milhares de sugestões, estímulos e experiências, tanto de pessoas quanto de situações que estão constantemente ao nosso redor, que aos poucos vão moldando a forma como nós somos, como nós vemos a situação. Então, o que é essa crença limitante? Tudo que a gente vive, principalmente na nossa infância, é o que vai moldar a nossa mente para a fase adulta. Quanto mais exemplos negativos, quanto mais situações negativas nós temos contato na infância e na adolescência, mais negatividade nós vamos levar para a vida adulta. E isso vai fazer com que a nossa mente se limite a determinadas situações, a determinadas experiências. Muito do que eu falei lá na saúde mental segunda-feira, sobre o equilíbrio cognitivo e o equilíbrio conativo, né? As experiências que nós temos vão sempre vir à tona, vão sempre nos limitar. Como a novela mexicana, como a história do elefante, que vai trazer a recordação de quando ele era pequeno, tentou se soltar da corrente, não conseguiu, então ele não vai tentar de novo, porque ele já sabe que não vai dar certo. Isso é uma crença limitante, isso é o que ela significa. Nós podemos ter crenças limitantes e crenças fortalecidas, crenças que nos fortalecem ao decorrer da nossa vida. De onde essas crenças limitantes vêm? Elas são todas as nossas experiências e vivências, principalmente na infância e na adolescência, quando somos fortemente influenciados pelos adultos ao nosso redor. E por incrível que pareça, quando a gente acha que as crianças não prestam atenção nos adultos, é um grande engano. As crianças aprendem com o comportamento dos adultos. Todos os adultos que passam pela vida daquela criança, pela vida daquele adolescente, estão moldando aquele serzinho, o crescimento daquele ser. Então, tudo que aconteceu conosco, todas as pessoas, principalmente as pessoas mais próximas da gente, é que determinam quais serão as nossas crenças, se elas vão nos limitar ou se elas vão nos fortalecer. Mas como resolver essa questão da crença? Então quer dizer que se eu tenho uma família que pensa muito negativamente em relação à saúde financeira, em relação ao dinheiro, eu já estou limitada a isso, não tem como resolver. Tem sim, tem como resolver. A sua mente precisa trabalhar ao seu favor, precisa ser exercitada para te trazer crenças que te fortaleçam e banir da sua mente essas crenças limitantes. Aqui já explicamos direitinho o que são as crenças, de onde elas vêm
E existem as crenças que são diretas e as crenças que são indiretas. Onde a gente consegue crença limitante direta? Nos nossos pais, nos nossos irmãos, nos nossos professores, porque são pessoas que estão diretamente ligadas a gente, estão próximas. O que o meu pai faz que pode me trazer uma crença limitante? Reclamar do trabalho. Todas as vezes em que o meu pai e a minha mãe saem para trabalhar e falam, eu estou indo para a guerra, eu estou indo dar o meu sangue por esta família. Isso traz uma conotação negativa, isso faz com que a gente entenda que trabalhar é uma coisa ruim, que trabalhar é um sacrifício, que ele só faz isso porque ele quer cuidar bem da família. Ele não faz por prazer. E a minha mente vai entender que quando eu for trabalhar, eu também estarei indo para a guerra. Eu estarei também me sacrificando pela minha família. E que eu só vou ter um retorno suficiente para abastecer o mínimo da minha família. Não é isso que os nossos pais muitas vezes fazem? Eles falam que trabalham para sustentar a família, e aí você vê que aquele sustento é o básico, é a moradia, é a alimentação e não tem nada além disso. O que os nossos pais também fazem conosco? Muito. Falam que dinheiro não traz felicidade, isso as nossas religiões também usam muito dessa crença limitante. Dinheiro não traz felicidade, a família pobre nunca vai ser rica e tantas outras coisas que eles falam ao decorrer da nossa vida, e aquilo vai entrando dentro da nossa mente e vai se tornando uma verdade absoluta pra gente. Nós passamos a acreditar que realmente pobre nunca vai ser rico. Se você vem de família pobre, você nunca vai crescer na vida, honestamente. Que só é rico quem é arrogante, quem prejudica as pessoas, quem passa por cima das outras pessoas. Então você não quer ser assim, você não vai ser rico. Essas são as influências diretas. Essas influências, elas mexem com o nosso emocional e fazem com que a nossa mente se limite àquela condição que nós vivemos e não queira evoluir, não queira mais. E as influências indiretas, onde que elas existem? Quando você vê pessoas que buscam uma realização profissional, por exemplo, você tem amigos que buscam empreender e aí não dá certo, eles fracassam. Bom dia, Karine, bom dia, Paula, Cris. Eles não dão certo. E aí, indiretamente, você cria aquela verdade absoluta dentro da sua mente que você também não vai dar certo porque aquele seu conhecido tentou e não conseguiu. Você já não vai tentar porque por essa crença indireta, por essa influência indireta de uma outra pessoa, você já desistiu. Você viu a experiência dele e não deu certo. E aí você já não quer tentar também, porque acha que não vai dar certo para você. Essa é uma influência indireta na crença limitante. E aí eu vou dar um exemplo aqui que eu vivi sobre essa influência direta e indireta, né? No caso ela foi direta porque era de uma amiga próxima, mas foi a vivência de uma amiga que me fez pensar nessa crença limitante. Quando eu trabalhava, eu tinha uma amiga que vivia se queixando que nada dava certo na vida dela, que tudo ela tinha conseguido com muito esforço, que nada foi fácil, ela nunca recebeu uma promoção, ela tentou várias vezes com a família empreender em diversos negócios e nada dava certo. Então tudo que ela tinha na vida dela era a partir de muito esforço que ela tinha suado muito para conseguir, que nada tinha sido fácil, que nada acontecia de bom com ela. Tudo dava errado. Ela nunca conseguia nada facilmente na vida. E aí, ela me contando essa história,
que é uma vivência dela, é a experiência dela, a vida dela, o que ela fez comigo. Ela me influenciou negativamente. A partir da história dela, eu comecei a achar que a minha história também era infeliz, que eu também nunca tinha conseguido nada facilmente, tudo tinha sido muito difícil na minha vida. Para conseguir tudo que eu consegui, eu precisei batalhar bastante, eu precisei fazer muitas renúncias, enquanto outras pessoas conseguem tudo tão facilmente, não é? Enquanto outras pessoas conseguiam ser promovidas simplesmente porque eram amigas, porque tinham amigos, e eu trabalhava e nunca conseguia nada, nunca conseguia nenhum benefício que valesse a pena, que fosse fácil, né? Era sempre com muita luta, com muita garra para conseguir o mínimo, ainda nem era o máximo, ainda nem era tudo aquilo. Eu comecei a acreditar que a minha vida também era assim, que eu nunca conseguia nada, que tudo era muito difícil, que nada dava certo para mim, que por mais que eu tentasse, eu também não conseguia. Olha o que essa minha amiga fez, ela me influenciou negativamente, ela criou uma crença limitante dentro da minha cabeça, indiretamente, porque era de uma vivência dela, uma experiência de vida dela, mas que estava trazendo para mim, estava me limitando. Eu estava achando que nada na minha vida ia dar certo também. Porque se nada era fácil, se tudo tinha que vir com muita luta, eu também teria essa vida miserável de não conseguir nada se não fosse por muita luta, por muita força de vontade. Essa minha amiga fez isso comigo e eu não percebi que ela estava embutindo uma crença limitante dentro de mim, porque essas coisas elas acontecem naturalmente e muitas vezes a gente não consegue enxergar este problema, não consegue enxergar que está vindo essa influência negativa para nossa vida, porque ela vem bem quietinha, sabe? Ela vai sendo embutida na nossa mente assim bem devagarzinho e é muito difícil perceber quando nós temos uma crença limitante. Por isso é que a nossa vida não anda, porque a gente não consegue enxergar essa negatividade que vem vindo aos poucos, que vem vindo devagar para dentro da gente e vai nos limitando. É por isso que a gente acaba passando a acreditar que não é merecedor de sucesso, porque alguém veio com essa influência negativa na nossa vida. E aí atrapalha, para tudo, e você fica aos céus, ao ouvido, ao azar, e acaba não percebendo. E aí eu tenho aqui alguns exemplos, que são vários, né? Porque crença limitante é o que nós mais temos, principalmente aqui no nosso país, onde nós não recebemos uma educação financeira nas nossas escolas, nós não sabemos lidar com o dinheiro, ninguém nos ensinou a controlar, a cuidar do dinheiro. Pelo contrário, o que nós mais recebemos aqui no nosso país são influências limitantes. Quais são? Pobre não nasceu para ser empresário, o único jeito de ser rico é roubando, pobre foi feito para sofrer, vivemos em uma situação difícil, ser rico é pecado. Todos esses, quem aqui nunca ouviu nenhum desses, nenhuma dessas falas? Quem é aqui que nunca teve uma amiga, uma vizinha, uma parente que fala isso? Principalmente para nós que estamos empreendendo no mercado digital. Quantas vezes nós ouvimos das pessoas: você está perdendo seu tempo, só rico consegue seguidores, só rico. As pessoas compram seguidores e por isso elas são tão famosas. Elas compram pessoas para interagir com elas. Você nunca vai conseguir isso. Você nunca vai ser uma famosa da costura. Quem já ouviu isso? Os famosos da costura são famosos porque são ricos, porque tem marido que sustenta, marido que patrocina, pais que patrocinam. Quantas vezes nós já ouvimos essas frases?
Quantos vizinhos, quantos amigos, quantos conhecidos nós temos que nos bombardeiam diariamente com este tipo de crença limitante, com este tipo de opinião negativa. Bom dia, Jamile. E você percebe, você tem ali na sua mente que isso é uma crença negativa, que essa pessoa está te influenciando negativamente? Não, às vezes a gente não percebe e começa a acreditar no que a pessoa fala, principalmente quando a pessoa vem com um exemplo, né? Quando a pessoa vem, o seu vizinho vem, a sua vizinha vem falar para você: ah, porque o primo do tio, da cunhada do meu vizinho tentou empreender na internet e não conseguiu, faliu, tá devendo para Deus e o mundo. Não faça isso, porque senão você vai acabar como ele. Quantas vezes a gente ouve isso, não é? Outros exemplos, tem mais, tem infinitos. Em relação ao financeiro, o dinheiro é a raiz de todos os males. É impossível ficar rico no Brasil. Dinheiro não é importante, já que não levamos nada para o túmulo. Dinheiro não traz felicidade. Todo rico é arrogante. Dinheiro não é importante. O que vale é a saúde. O importante não é você ter dinheiro, o importante é você ter saúde. Quantas vezes nós ouvimos isso? É uma verdade, realmente, o importante é ter saúde. Dinheiro realmente não traz felicidade, mas ele patrocina a nossa felicidade. Dinheiro é uma energia que está no mundo, que está no universo. Dinheiro é energia, nós somos energia. Não há mal nenhum conviver com esta energia, trazer esta energia para dentro de nós, para dentro da nossa vida. O dinheiro não traz a saúde, mas ele patrocina a saúde. Você pode ter um plano de saúde muito bom e isso vai te ajudar a viver melhor durante a sua vida. E isso vem com o dinheiro. Então, essa crença, e isso não parece, eu tenho certeza que muitos de vocês não sabiam que esta pequena frase, dinheiro não é importante, o que vale é saúde, é uma crença limitante. É uma crença que colocaram na sua cabeça para te limitar. Imagine a crença limitante quando você está numa floresta e tem uma árvore na sua frente que ela tá aqui, ó. Você passa por ela que o tronco bate na sua cabeça. E todo mundo que passa por aquele caminho dá uma baixadinha para poder passar ali. Ele não consegue superar aquele tronco. Aquele ali é o limite dele. Uma pessoa alta pode dizer: eu não consigo passar por aquele caminho porque tem um tronco ali que impede a minha passagem. Isso é uma crença limitante. Isso faz com que você não continue o caminho, porque existe uma barreira ali que te impede. E pouquíssimas pessoas enxergam que do lado daquele tronco não tem nenhuma barreira, não tem nenhum limite, que é só você desviar dele e passar sem você precisar se diminuir, sem você precisar se limitar. Imaginem que a crença é isso e ela é uma barreira que está no meio do seu caminho para o sucesso, no meio do seu caminho para a prosperidade. Se a palavra sucesso te incomoda, se toda vez que você me ouve falar sobre sucesso, sobre o caminho para o sucesso, isso te incomoda, isso incomoda alguma coisa ali dentro de você, saiba que você está vivendo com uma crença limitante, que você não consegue evoluir, que é a energia da prosperidade, a energia do dinheiro não passa por você, não é atraída para você, porque você está limitando a sua mente, a sua condição social de não ser merecedor de sucesso, de não ser merecedor de fama, de não ser merecedor de riqueza.
Cuidado, faça essa análise dentro de você para perceber se isso não é uma crença limitante, se isso não vem daquelas influências, principalmente as diretas, porque as diretas são opiniões de pessoas que importam pra gente, de pessoas que são relevantes, que muitas vezes são exemplos pra gente, exemplos que nós queremos seguir, mas que tem essa limitação. Outros exemplos aqui de crença limitante, que são mais dentro da gente, que são aquelas crenças internas. Não tenho tempo para fazer nada, que é uma fuga. Você tem medo do sucesso e a sua desculpa para não alcançar é o fato de não ter tempo. Não consigo aprender isso, pois sempre tive dificuldade. É uma baixa estima, você está se diminuindo, você está se desvalorizando, porque você tem medo de ser grande. Você tem medo de se realizar profissionalmente. A Sani dizendo que sou eu. Pois é, essa também é uma limitação que vem de crenças que foram embutidas dentro de você ao decorrer da sua vida. Você está como o elefante do circo, preso a uma corrente. Você é enorme, você é inteligente, você é forte, mas está preso, está limitado às suas crenças. Crenças que alguém colocou na sua mente como uma verdade absoluta, mas que não é real, que não é verídica, que só está dentro da sua mente. Tudo precisa estar perfeito. O medo da crítica, o medo da desvalorização, o medo do que as pessoas vão falar de você, do que as pessoas vão falar do seu trabalho. Isso te limita a não fazer o melhor, porque você tem medo que o seu melhor não seja perfeito. Essa é uma crença limitante interna, ela está dentro de você. Ela te impossibilita de realizar grandes ações, grandes coisas na vida, de atingir a sua alta performance. Não consigo me organizar, sempre fui desorganizado. Não consigo fazer planejamento porque eu não tenho paciência para fazer o cronograma do dia. Não consigo cuidar das minhas finanças porque eu não sei fazer planilhas. Olha quantas desculpas a gente dá para si mesmo para não se realizar, para não vencer, para não ser o sucesso que nós queremos. Olha quantas desculpas. Eu não consigo me organizar. Eu, Eriana, sempre fui uma pessoa muito desorganizada. Fui uma adolescente desorganizada. E eu culpo tudo meu signo, porque eu sou de peixes e peixes é desatento, peixes é desorganizado. Os piscianos são assim. Culpo todo o meu signo por isso. Mas eu quero vencer na vida. A partir do momento em que eu coloquei na minha cabeça que eu quero ter sucesso, eu preciso acabar com esses meus defeitos. E como eu acabo com eles? Sendo uma pessoa organizada. Se eu sou desorganizada, eu resolvo o problema me organizando. Eu resolvo o problema fazendo o quê? Eu termino uma peça. Meu ateliê tá aquela bagunça, né? Porque enquanto nós estamos na produção, vai ficando tudo bagunçado. Eu terminei, no final do meu dia eu vou fazer o quê? Eu vou arrumar o meu ateliê, eu vou guardar todas as tesouras, todas as réguas, todas as linhas, todos os tecidos. Eu vou colocar tudo no seu devido lugar. Porque se eu deixar para amanhã, quando eu for começar um outro trabalho, o ambiente estará desorganizado. E isso vai fazer com que minha mente também fique bagunçada. Porque eu vou passar por cima, eu vou atropelando as coisas. E aí, quando eu precisar de um tecido, eu não vou encontrar, porque ele não está no lugar em que ele deveria estar. Quando eu comecei a fazer isso,
eu comecei a ver a minha limitação de desorganização, culpa do meu signo, falei, opa, vamos mudar isso daí. Qual é o jeito de você resolver? Sendo o contrário daquilo que as pessoas esperam que você seja. Se todo mundo espera que eu seja desorganizada porque eu sou pisciana, eu vou fazer o contrário, eu vou ser do contra. Vocês já viram um personagem da Turma da Mônica do contra? Ele faz tudo o contrário do que as outras pessoas fazem. Então, seja você do contra também. Se as pessoas esperam que você seja pobre, que você seja a pessoa que não vai ter sucesso na família, seja do contra. Seja você o sucesso na sua família. Seja você o diferentão, não é? Porque assim, não é porque o universo, não é porque o meu signo determina que eu seja uma pessoa desorganizada, que eu sou obrigada a ser. Eu posso não. Eu posso falar para ele, não, eu não quero. Eu quero ser uma pisciana organizada. E como eu faço isso? Todos os dias eu crio uma rotina. Fiz a bagunça, vou organizar. E por aí a gente vai conseguindo mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa crença, a nossa verdade absoluta. A vida é muito difícil e complicada. Todo mundo diz isso. Todo mundo diz que a vida é muito difícil, que a vida é muito complicada. Você pode pensar diferente. Você pode dizer, mas a vida é bela, a vida é linda. O sol nasce todos os dias. E ele me diz todos os dias que hoje, quarta-feira, é o dia em que eu vou mudar tudo. É o dia que eu vou começar a minha realização. Vou começar o meu processo de sucesso, de vitória. É minha caminhada para o sucesso. Olha como você muda a sua crença limitante. A partir da identificação de quais são elas. Então, aqui vai o exercícios para vocês de hoje. Primeiro, identifique quais são as suas crenças limitantes. Onde você se limita, onde está aquele bloqueio que você tem que se abaixar para poder passar por ele. Ah, você também, Sânia, por isso que você é parecida comigo. Você se limita, você identifica quais são as suas crenças limitantes. A partir do momento que você identificou ali dentro de você quais são os seus pontos que fazem não evoluir na vida, você vai rebater elas. Como você vai rebater? Com inteligência. Eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade de organização. Por que eu tenho essa dificuldade? Porque quando eu era criança, todo mundo falava que quem é do signo de peixes tem problema com desorganização. Mas pera lá, eu rebatendo essa minha crença limitante. Pera lá. Mas o meu signo determina quem eu sou, mas todas as pessoas que são de peixes têm obrigatoriamente que ser desorganizadas? Não. Ninguém me disse que eu sou obrigada a ser desorganizada só porque eu sou do signo de peixes. Então eu rebato essa crença com inteligência. Eu digo que não. A questão da família que entende trabalho como uma guerra, como uma forma de sustentar a família, como uma atividade não prazerosa. Como que eu rebato isso, essa crença limitante dos meus pais? Eu trabalho porque eu amo, eu trabalho porque eu gosto de trabalhar, porque o meu trabalho agrega valor às pessoas e porque é através dessa realização de sonhos que eu realizo o meu sonho também. Aí eu já estou batendo inteligentemente essa crença, eu já estou diminuindo a limitação dela, estou fazendo com que ela seja insignificante, que existam coisas maiores que valem a pena fazer e que não é ela que vai me limitar. E aí eu vou ressignificar essa minha crença. Eu vou transformar essa crença de limitante para uma crença fortalecida. Existe essa questão da minha família, das pessoas que acreditam que ser pobre é o nosso destino, porque nós nascemos pobres, então nós vamos morrer pobres. Não.
a minha família é pobre, isso é o motivo para eu crescer, isso é o motivo para eu evoluir, porque eu quero mostrar para minha família como é bom viver bem, como o dinheiro faz bem, como o dinheiro nos valoriza, nos patrocina para a realização dos nossos sonhos. Eu vou dar um outro significado àquela crença da minha família e eu vou mostrar para eles o lado positivo, o lado bom daquela crença, como aquilo pode aumentar a qualidade de vida de todo mundo, como o fato de eu alcançar sucesso vai ajudar toda a minha família, vai ajudar toda a minha comunidade. E aí eu vou passar ao quê? A atrair a energia da prosperidade, a atrair a energia do dinheiro. E com isso eu vou crescer, com isso eu vou evoluir, eu vou dar um equilíbrio para minha saúde mental e para minha saúde financeira. Eu vou tratar o dinheiro como ele merece ser tratado, dar ao dinheiro o valor que ele tem. Que o dinheiro não é o meu dono, eu sou o dono do dinheiro, mas ele pode vir para mim, que ele será muito bem-vindo na minha vida. Pensar sempre positivamente é uma forma de rebater a sua crença limitante, é uma forma de ressignificar. Pensar sempre no positivo, ser sempre do contra quando alguém vier te falar que pobreza é espiritualidade, digamos assim, né? Porque se somos pobres, iremos para o reino dos céus. Não, a gente também pode ser rico e entrar no reino dos céus, sim, desde que a gente entenda o valor do dinheiro, entenda que o dinheiro vem para nos beneficiar e para beneficiar todo o coletivo, para ajudar todo mundo. Então, é essa a nossa Hora da Saúde de hoje, as nossas crenças limitantes que atrapalham o nosso sucesso, que é importante, é muito importante você fazer esse exercício se você quer alcançar um sucesso na vida, tá? Eu vou sair agora, mas daqui a pouco, às 10 horas, eu volto com a Karine para a gente fazer o tour pelo ateliê dela. Então, gente, ó, tô saindo, mas daqui a pouco eu volto, tá? Karine, se prepare aí que a gente vai fazer um tour pelo seu ateliê. Muito obrigada, meninas, pela participação. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma a começar a mudar os seus pensamentos, a acreditar no potencial que vocês têm para não ser o elefante acorrentado, tá? Muito obrigada, até daqui a pouco. Tchau!